Bom, pessoal, eu vou tentar fazer uma gravação de um slide, já que vocês não estão podendo participar das aulas presenciais, tá? A gente vinha trabalhando, então, o, todo o período do Brasil colônia, chegada da família real ao Brasil, o primeiro reinado que a gente veio falando nas últimas aulas, né? Então a gente tem que considerar que a nossa independência, essa foto que está aparecendo é Dom Pedro II, tá? Não é Dom Pedro I, tá? Mas nós temos que considerar que nossa independência foi proclamada por um português, filho, né? Na verdade foi um arranjo familiar, um projeto familiar, porque Dom Pedro I era filho do príncipe regente de Portugal, Dom João VI. Né? E o próprio Dom João diz, né, que se alguém há de proclamar então essa independência, que seja tu, que é meu filho, que há de me respeitar. Então nós temos vários problemas aí já no início da independência do Brasil, em 1822. Nós temos uma independência proclamada por um português, nós temos uma escravidão que continua, nós temos uma insegurança muito grande que os outros países não reconhecessem essa independência, e o Brasil teve que pagar por isso, né? E para pagar pelo reconhecimento a Portugal, ele se vê diante de ter que fazer empréstimos com os ingleses, né? E isso vai fazer os ingleses, por todo o século XIX, fazer pressão até pela libertação dos escravos no Brasil e influenciar de certa forma, porque a Inglaterra já tinha sua industrialização e queria um mercado consumidor. E escravo não tem salário, escravo não gasta, né? Escravo não recebe dinheiro, então não tem como comprar, não se torna um consumidor efetivo. Bom, Dom Pedro I, né, de uma forma sucinta, ele leva esse império por 9 anos, então por várias razões ele vai ter que abdicar ao trono. Uma grande e forte razão é o autoritarismo, porque desde da tentativa que se tem em 1823, temos um país independente, precisamos de um conjunto de leis, de uma constituição. E Dom Pedro fecha a Constituinte em 1823 e nomeia pessoas em 1824 para elaborar, né, um conselho com 10 pessoas que são escolhidas por ele para elaborar a nova Constituição. Então marca assim um caráter extremamente autoritário, sobretudo ao colocar um poder moderador que dava a ele o poder sobre todos os outros, executivo, legislativo, judiciário. As traições, a princesa, né, a sua esposa, havia assim a morte dela ainda durante o primeiro reinado causa um descontentamento muito grande na população, que diziam que a princesa, esposa de Dom Pedro I, teria morrido de desgosto, né? Princesa Leopoldina. Depois disso, o pai dele, Dom João, morre em Portugal, ele é o sucessor direto, né? Então, há muitos brasileiros que têm medo desse retorno de Dom Pedro a Portugal, até que ele nomeia a filha dele, então, como herdeira e sucessora do trono português, dando como tutor, deixando como tutor seu irmão, e ainda aliado a interesses, críticas da imprensa, muito criticado, e os interesses políticos, então, muito presentes. Então, Dom Pedro chega num momento que ele não consegue mais levar essa situação adiante. E antes que houvesse um rompimento definitivo, né, por parte da político, ele acaba então abdicando ao trono, deixando o seu filho, Dom Pedro II. Mas Dom Pedro tinha apenas 5 anos de idade. Então de 1831 a 1840, nós passamos por um período de regência no Brasil. Esse período foi marcado, tivemos várias, né, regência trina permanente, trina provisória, liberais, conservadores no poder, tivemos revoltas eclodindo no Brasil todo, inclusive a Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul,
É o momento que os estados, as províncias, lutavam por maior autonomia política, redução de impostos, e é o momento que nós não temos ninguém no trono, temos o regente, então, substituindo esse rei até ele ter idade para assumir. Então é o momento, e o governo cria a Guarda Nacional, reprime esses movimentos, né? Mas é um momento conturbado da história do Brasil, o período regencial. Na sequência, nós temos, então, os motivados pelo Partido Liberal, que vão dar maioridade a Dom Pedro II. Dom Pedro II, então, é o primeiro imperador nascido no Brasil, né? Que se torna herdeiro, então, de seu pai. Com 14 anos, ele assume o governo e vejam, ele é um jovem, né? E ele precisava desde muito cedo se demonstrar alguém com capacidades de governar esse país. Então, e colocar ordem, né? Pacificar, colocar ordem novamente no Brasil. E motivados então pelos partidos liberal, eles declaram a maioridade do imperador e Dom Pedro II assume o seu governo então. É muito comum nós vermos a imagem de Dom Pedro II já mais velho, né, com as barbas brancas. Então, desde muito cedo a barba ela passou a ser usada para demonstrar esse caráter de maturidade, né? Sobretudo, então, né, aqui é uma charge, né, onde fala que meados do século XIX, Dom Pedro II, aos 14 anos, é levado a se tornar imperador do Brasil, né? Mas passar essa imagem, né, de homem, de uma pessoa, de um imperador maduro, se torna um problema, porque ele era um jovem, de fato. Então, eles passam a projetar e pensar num casamento, né, desde muito cedo para Dom Pedro II. E ele se casa, né, com uma princesa ela é da Itália, do reino das duas Sicílias, e a princesa, eles se conhecem, né, através de uma pintura. Então eles mandam essa pintura e Dom Pedro se apaixona, né, pela imagem então da Imperatriz Teresa Cristina e se casa né, quando ela vem para o Brasil, ela já estava casada com eles, né? Então Dom Pedro iniciava então a sua vida, né, com a sua precoce maturidade, roupa de adulto, gestos de adulto, lição avançada, né? Que ele se sentia um estranho a si mesmo, porque na verdade ele era um adolescente, né? E tinha que desde muito cedo se mostrar então esse jovem maduro com condições de assumir o governo. Algumas imagens então do imperador. Aqui então Teresa Cristina, né? A imperatriz, dizem que quando ela chega no Brasil, ele encosta, né, a cabeça sobre o ombro de alguém que estava próximo a ele, né, alguém que estava com ele, e chora, né, porque ela não era aquilo que havia sido retratado, então, no quadro que chegara ao Brasil, tá? Mas havia, então, né, os bailes, essa vida da corte, muito requinte, né? Muitas pompas, digamos assim, né? E muitos bailes, né? Isso era bastante comum também, né? Os bailes que eram retratados, então, nas imagens, nas pinturas, né? E assim, algumas imagens eu quero mostrar para vocês, tá? Aqui é o Paço Imperial, essa é a sede do governo no Rio de Janeiro, que tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II faziam os atendimentos, tá? Dom Pedro II, aqui na imagem, ele sempre retratado como uma pessoa mais velha, né, de barbas brancas, que sim, ele usava barbas, mas sempre retratado assim no meio da natureza, mostrando essa parte, esse lado exótico do Brasil, tá? Ainda é o momento que nós, desde já do primeiro reinado, com a chegada dos imigrantes alemães,
agora com os imigrantes italianos, né? Porque nós temos aí o auge da produção do café, que vai abrindo espaço como, né, onde gira todo o forte da economia brasileira. E nós temos aí todo um projeto de defensores da libertação dos escravos e pressão dos ingleses já desde a metade do século XIX. Em 1845, já a Inglaterra publica uma lei, né, que defende então que defende que qualquer determina, né, melhor dizer, determina que qualquer navio que for pego trazendo escravos para o Brasil, para a América, vai ser interceptado por navios ingleses. 5 anos depois, o Brasil já publica, então, a proibição do tráfico de escravos com a Lei Eusébio de Queiroz. E aí é uma questão de tempo, né? Nós temos aí a Lei do Ventre Livre. É claro que a criança não nascia, era livre. Não, ela permanecia até os 8 anos de idade com a mãe, que era escrava, e depois a família decidia se ela permanecia até os 21, trabalhando na fazenda, né, para o senhor, ou era entregue, né, ou para um albergue, ou para alguém que já fosse um conhecido, um familiar que já fosse alforriado. Assim também a lei dos sexagenários, poucos sobreviviam para usufruir dessa lei, né, maior de 60 anos, e pensar que essa abolição, feita em 1888, não foi um gesto de bondade da imperatriz, né, da princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, porque ela assumiu o lugar do seu pai em sua ausência, né, e dizem que ele viajava muito, assumiu o lugar, mas não como um ato de bondade, mas algo que, né, tudo levava assim para esse final, uma série de problemas já dentro do império. E as pessoas até gostavam muito de Dom Pedro II, mas não queriam uma rainha, uma princesa Isabel I. Porque Dom Pedro II perde 2 filhos pequenos ainda, né? Acho que menos de 2 anos, se não me falha a memória, eles falecem e fica então 2 filhas mulheres. Inclusive dizem que ele preparava já um sobrinho dele, se não me falha a memória, Príncipe Augusto, e que foi estudar fora do país para assumir o governo dele, mas ele acaba então com a proclamação da República, né? Dizem que ele até enlouquece, vai parar no sanatório. Tem um livro chamado Príncipe Maldito que conta a história dele. Tá? Aqui alguma imagem então da imperatriz Teresa Cristina, né? E Dom Pedro II, no Jardim de Petrópolis, né? Petrópolis era... Aqui a gente tem a imagem, né, da princesa Isabel entre a imperatriz e o imperador, à direita, né, do imperador, então, o príncipe Augusto, o conde D na ponta, que é marido da princesa Isabel, e os filhos de princesa Isabel e conde D. A questão da bandeira, né, é importante a gente pensar que a bandeira do Brasil, essa ideia que se traz de que o verde e o amarelo, né, que o verde e o amarelo eram... Acho que eu já perdi o foco aqui, né, só um pouquinho. Deixa eu só ajeitar aqui de novo, só um minutinho. Que o verde e o amarelo retratam, então, as cores das matas, o amarelo, o ouro, né, não é bem assim. Essas cores já retratavam, então, as cores da família real. Aqui, as moedas, os brasões... só um pouquinho. Desculpa. Que eram comuns, assim, nos governos, né, deles organizarem. Petrópolis, então, aqui é a Casa de Petrópolis, a Casa da Serra, onde Dom Pedro II passava cerca de 3, 4 meses do inverno, do verão, que era muito quente no Rio de Janeiro, ele passava na Serra. Petrópolis é tipo Gramado aqui para nós, tá? Então, essa era a casa de verão, né? Que eles passavam, então, com a família, tá? Hoje é museu. Aqui o jardim, né? Aqui é a igreja de Petrópolis, onde abriga os restos mortais
de Dom Pedro II, da Imperatriz Teresa Cristina, tá? Princesa Isabel e Conde D, né? Os restos mortais estão sepultados. Dom Pedro II morre fora do Brasil, mas o corpo é trazido de volta, então, para ser sepultado aqui nessa igreja de Petrópolis, tá? Aqui é o Palácio de Cristal, também em Petrópolis, que eles faziam exposições de bromélias, de plantas, tá? E a questão do movimento abolicionista, né? E assim, pessoal, importante a gente pensar que todo esse período da monarquia, né? Tanto o primeiro quanto o segundo reinado, Dom Pedro II também vai fazer uso do poder moderador. Eu tô falando rápido porque depois vocês não vão assistir esse vídeo até o fim. Fazendo uso do poder moderador e exercendo plenos poderes também de forma autoritária. Uma das questões que é bem gritantes ao longo do Império é a questão das fraudes eleitorais, né? Isso era quase que uma regra. Os candidatos que o governo queria que assumissem nas províncias, né? Muitas vezes tinha interferência, então, do Império Brasileiro. Na atividade que eu deixei para vocês, ele fala justamente do final, né? De como, por vários fatores, mas os principais deles, que levam, então, o reinado de Dom Pedro II chegar ao fim e os militares tomarem o poder do Brasil, em 15 de novembro de 1889.